Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e sejam bem-vindos à segunda temporada do Oitava Cast. Vocês já se inscreveram no canal do Oitava? Se não se inscreveu, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha essa conversa com quem você conhece, nos grupos de WhatsApp e, claro, já curte o vídeo, dá um joinha aí, que é muito importante pro canal. Nessa nova temporada, a gente vai ter convidados incríveis, muitas histórias boas, você não pode perder. E para começar de hoje, daqui a pouquinho eu já apresento o nosso convidado, então roda a vinheta. O nosso convidado de hoje, nascido em Janaúba, pai de 4 filhos, 8 netos e é presbítero emérito aqui da Oitava Igreja. Nosso convidado de hoje, presbítero Carlos Joel. Obrigado pela sua presença, Carlos. Eu que agradeço, privilégio muito grande em poder ter essa oportunidade de, junto com você, poder falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, na minha família, nessa geração que eu vivi assim desde a minha infância. Realmente, eu sou lá da Grande Janaúba, cidade que fica no norte de Minas, e tive a oportunidade de nascer num lar evangélico, num lar onde foram nossos pais verdadeiros plantadores das igrejas, principalmente a que nós frequentávamos, e era a Igreja Batista em Janaúba e a Igreja Presbiteriana também em Janaúba. Então eu sinto assim muito honrado com esse convite em poder compartilhar com os amados que estão aí a nos ver, assistir e ser uma bênção na vida de vocês através daquilo que Deus fez na minha vida. Amém. Então vamos começar lá de trás, lá do início. Conta pra mim em que ano que você nasceu, conta um pouquinho mais da sua família, dos seus irmãos, quantos que são. Eu nasci dia 8 de fevereiro de 1949. Já estou aí com uma beirada boa de ano, né? E Deus ter realmente sustentado meus pais, Dona Ilka Durães de Oliveira, e meu pai, senhor Natalão Pereira da Silva. Nascemos numa família de 11 irmãos, né? Família grande, né? Grande, bem abençoada. Eu tive o privilégio de ter sido o segundo filho homem, né? Uhum. Nasceu o primeiro e logo com poucos dias ele faleceu. A gente tinha o nome dele, então, é um verdadeiro irmão, o Eliseu. Uhum. E depois veio uma irmã, a Dolores, veio a Isaete, e chegou o filho tão esperado, que era o Carlos Joel. Esse cara sou eu aqui. Esse cara sou eu. E aí ele tem a Ruth, privilégio também de termos o outro homem, né, que foi o pastor Jeremias, a minha irmã Esther, que frequenta aqui a Oitava Igreja. Uhum. Tem o Josué, que está lá na cidade de Janaúba, ele é da Igreja Batista. Muita gente, né? muita gente. A Dorcas, Uhum. e tem dois homens seguidos aí ainda. Tem o Nicodemos, que é o nosso caçula, e pela glória e honra do Senhor também todos estão frequentando a igreja. Continuou a sábia divisão da minha mãe lá, uns são batista, outros são presbiterianos. Aí eu brincava com eles quando a gente encontrava nas grandes comemorações, no fundo do quintal, Dona Ilka preparando lá o alimento. Então a minha mãe saía assim na porta e ela falava de cara, nós vamos que a comida cada um servia lá no fogão de lenha. Uhum. Então vocês eu vou fazer a oração, mas vai ser o seguinte, não vou querer ninguém falando ou discutindo sobre o futebol, que tinha a corrente Atlético e Cruzeiro, e sobre a doutrina religiosa.
batista e presbiteriano. Vocês comem e conversam outra coisa. Boa, Então, boa. o apetite- Sabedoria, sabedoria. palavra sábia dela. Então, era assim, uma vida muito trabalhosa da minha mãe, do meu pai, em constituir essa família tão abençoada, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de dizer, ou eu principalmente, que todos nunca se desviaram do caminho do Senhor. O Jeremias que deu uma gastalhada aí, que pisou um pouquinho falso, mas o que Deus fez, né? Deus usou essa história para... Inclusive, fica aqui um gancho, ó. Nós gravamos na primeira temporada 3 episódios especiais com o pastor Jeremias. Ele conta a história da família também, a história dele. Então, depois que você terminar esse, você pode ir lá e assistir os do pastor Jeremias. Foi isso, né? E a cidade pequena, todo mundo começou a estudar no grupo escolar, em escola. E o Jeremias, ele sempre sobressaía bem nas matérias do colégio. E eu era um participante, assim, de um futebol, tinha os amigos que a gente jogava, e dentre eles tinha vários professores do colégio. E quando terminou a 4ª série, que a gente chamava, né? Aí eles falaram, olha, vocês podiam providenciar alguma coisa para o Jeremias não ficar aqui para estudar, porque o potencial dele é muito bom. Era professor de química, de física, de química, de português. Então, tinha um carinho muito especial por eles, pediram. E eles falaram, infelizmente, eu sei que a situação é meio difícil, né, para sair da cidade. E eu tinha um serviço lá ainda, muito pequeno, mas a vida nossa rodava assim. A minha mãe vendia produtos no mercado e, junto com meu pai, eles foram constituir a vida. Foi um privilégio muito grande esse trabalho do meu pai e da minha mãe, porque, pela graça, pela misericórdia de Deus, eles nunca pagaram assim aluguel. Eles compravam, começou num barracão, depois construiu uma casa, vendeu essa casa, e a visão dos meus pais era assim uma coisa tremenda, pesado e pouco estudo, né? E eles vislumbraram um lado da cidade onde hoje é o polo, é o lugar melhor para se viver, comércio, tudo está concentrado lá. E eles tiveram a oportunidade de lá construírem 3 casas com essa renda desse jeito, né? E hoje é um local onde 2 irmãos moram, outros, cada um em suas casas, e aí nós estamos aí tocando a vida. Certo. Segundo o que Deus propôs. Eu creio que nas orações e naquilo que a minha mãe fazia. Eles eram muito, mas muito de orações. Ligava, cidade pobre, não tinha luz elétrica, e ela sempre acendia um candeeiro, lamparina que a gente falava, lia a palavra de Deus, orava com a gente. E as memórias que você tem dessa época, assim, você tem memórias, assim, felizes, provavelmente, pelo jeito que você falou, mas, assim, o que te lembra, assim, mais especial dessa época? Era o que vocês faziam juntos como irmãos? Era o que você gostava de fazer ou estudar uma determinada matéria? O que você mais lembra, assim, que te marca da sua infância? O que marca bem na minha infância era o cuidado dos meus pais. Principalmente, eles não deixavam a gente matar ou não faltar à escola bíblica. Então, apesar de ter a igreja presbiteriana e a igreja batista, aí surgiu uma grande curiosidade lá nessa época. Como meu pai foi o plantador da igreja, a história é muito mais longa, né? Aí os meninos, os homens, foram com ele. E as meninas ficavam com minha mãe. Era 10, 5 homens, 5 mulheres. E a escola bíblica lá da igreja presbiteriana era um pouquinho mais cedo. E aí nós íamos, e a hora que terminava, aí nós íamos para bola, ia para a rua. Tem um rio que passa lá pela cidade, o Rio Gurutuba. Eu gostava muito de ir para lá com os colegas, jogar na areia, tomar banho.
E aí a minha mãe não gostava. Então, o que que ela fez? Matriculou todo mundo na igreja presbiteriana e matriculava na igreja batista. Então, obrigatoriamente, a gente saía da igreja presbiteriana, tinha que passar na porta da igreja batista. A igreja batista era vizinha nossa, né? Um lote que serviu tanto para nós como para a igreja batista quando construiu o templo. E aí nós não gostava muito, que era muito pesado, né? Era muito dureza. Os estudos, então tinha que ir, tinha que participar, ela tomava as lições e não queria de jeito nenhum que nós misturássemos. Sempre era o dia do Senhor. Que bom. Então, nós fomos nessa marcha aí, isso me lembra assim, porque a gente queria desobedecer. Dava um jeitinho, ficava ali, eu principalmente, que era assim um pouquinho mais desregrado, né? Sei lá como é que é. Eu combinava com o Jeremias e os outros dois, falavam, você fica aqui sentadinho no banco, eu vou dar assadinha. Normalmente sabia o horário que ia terminar. E a minha mãe lá, lecionando, dando a aula dela lá, e meu pai ia direto para casa. E aí eu dava um escapulido e ia lá para os meninos, para jogar bola, para, né, ir para o Rio. E na hora certinha, aí tinha que correr, sentar lá junto com ele. Voltar lá. Porque senão até o almoço estava suspenso. Ixi, aí é complicado. E em que momento, assim, que você, depois de desenvolver tudo isso e tal, que você veio parar em Belo Horizonte? Como que foi isso? Nesse tempo, como eu falei, né, nós tínhamos uns tios que moravam aqui em Belo Horizonte. Um ainda mora, o outro faleceu. E durante muito tempo eles nunca tinham ido lá, principalmente o tio Zé, que nós chamamos ele carinhosamente, aparecido lá para ver a minha mãe. E o dia que ele chegou lá, ele falou, olha, Yuca é o nome da minha mãe, o que esses meninos estão crescendo, tudo dentro de casa, o que eles estão fazendo? Aí ele falou, não, eu tinha um apelido muito delicado lá dentro de casa, né? Aí ela falou assim, não, o Carlito é o único que trabalha aqui, ele sai, vai numa mercearia, atende os clientes, e ele fica por lá. E o dinheiro que ele traz, nós dividimos. O Jeremias, a gente engraxava sapato, então a vida era por aí, né? Aí esse foi o primeiro passo. Aí quando o meu tio viu a história, falou, não, então nenhum deles tem que estudar, ué. E como fazer? Ele falou, ó, lá onde eu morava aqui no bairro da Graça, né? E ali, entre o bairro da Graça e o Renascença. Eu também pago aluguel. E eu tenho 4 filhos também, né? Tudo tá pequeno. E lá é um barracão menorzinho. Aí eu posso, ele tinha 3 filhas, tem, né? As 3 filhas e um filho homem. Aí ele falou, não, aí um deles dá para ficar. Aí eu peguei e falei, não, então já que eu tenho uma vaguinha lá em Jaraúba, antes teve uma história interessante da nossa ida para Belo Horizonte, porque aí assim que o meu tio falou isso, ele viajou. Aí eu falei com meus pais, pô, e agora? Vão? Então, vou fazer o seguinte, eu vou levar o Jeremias, levar, entre aspas, né, pode dizer, porque tinha uma reservinha de dinheiro, e eu vou conversar com o patrão lá, falar que eu vim só trazer ele, porque os outros colegas dele, toda a classe média alta, eles falavam, gente, o Jeremias, ele indo para lá, escola técnica, e o Colégio Estadual Central, aí ele passa naquilo ali, mole. E nós tivemos que fazer cursinho, estudar. Aí o que aconteceu? Nós fomos saber como é que era, matrícula. Aí eu falei, não, então nós vamos começar tudo no mês de janeiro. Isso foi no ano de 1970. Aí eu falei com meu pai, falei, ó, vou levar. Meu pai é aquele sertanejão bom, né? Bom de fala, duro, enérgico, mas ao mesmo tempo de bom coração. Ele falou, não, então leva. Aí vê lá o que ele vai dar para fazer. Agora tem um detalhe. Você não deixa o Jeremias sozinho lá, não. Ele desse jeito que ele está andando aqui, com certos coleguinhas. Eu tive uma época que eu fui, ainda muito criança, para São Paulo. Sofri muito.
porque para trabalhar lá, aí eu tive que vir embora correndo, não tinha lugar para ficar, para comer. E aí o Tizé falou sobre isso, mas ele falou das dificuldades que ele tem também. Então, ele vai ter que se virar, mesmo com a idade de 14 anos, vai estudar e vai ver se ganha alguma coisa. Embora é um problema sério, cidade grande, cara aqui do sertão, da roça, se virar lá, tem que ter cuidado. Então, você que tem uma diferença de 5 anos dele, poderia ficar com ele lá. Mas aí, lá no meu emprego, eu falei que eu vinha para fazer isso, a chamada ou inscrição dele, e depois voltava. Bom, aí nós chegamos na semana que estavam essas inscrições encerrando. Aí um dos tios, tinha um outro tio aqui, irmão da minha mãe, o Nicodemos, que teve uma ajuda muito grande com a gente. Ele era açougueiro, trabalhava no mercado. Aí ele falou, não, eu te ensino aqui como é que é. Pega o ônibus aqui, desce ali, vai lá. Isso aconteceu. Eu com o Jeremias, como eu estava com a reservinha de grana, aí nós fomos fazendo. Fiz a inscrição dele lá na escola técnica, né? Escola Técnica Federal, e também lá no Colégio Estadual Central. Sim. Fica ali em Santa Agostinho, naquelas margens ali. Bom, fechou a inscrição, as provas já eram logo no domingo, no outro domingo, era uma semana. Falei, não dá para revisar negócio de matéria com os outros colegas, não, que nós fomos ver, a matéria era imensa, né? Era muita coisa. Aí falou, bom, então faz as provas, vamos ver. Aí, pela misericórdia de Deus, por essa capacidade tão boa dele, ele conseguiu passar nos 2. Falei, bom, está resolvido. Aí ele falou, não, meu sonho, eu quero ser de medicina. E já tive conversando com muitos colegas, e o colégio estadual, esse é o top para quem vai fazer. Muitos ricos, muitas pessoas de classe alta, embora seja um colégio estadual, estudam aqui. E passam tranquilamente. Bom, então fui, aí já estava combinado, ficar na casa do meu tio. Eu fui, deixei uma reservazinha mesmo para condução, alguma coisa, eu tenho que encaixar em alguma coisa. E ia voltar. Aí passei na casa Voltar para Janaúba. Janaúba, que era compromisso lá na pequena empresa onde eu estava, né? E aí eu passei lá para despedir do outro tio, ele falou, e você, o que está fazendo lá? Seu tio, lá acabou o estudo, eu fiz o primeiro ano de contabilidade, técnico contabilidade, aí o segundo ano não tinha, porque a luz elétrica lá era um motor, aquele motor de óleo diesel da prefeitura, e era 10 horas da noite, que vai... a luz acabava na cidade, né? Ah, tá, porque desliga, escuro, né? Desligava o motor, né? Ficava escuro. Aí, para mim fazer o segundo ano, aí já não deu. Porque os colegas saíram e não teve aluno suficiente para para formar a turma, né? Aí eu falei, não, eu tô lá sem estudar, mas tô trabalhando. E agora eu vou ver se arrumo alguma coisa melhor, porque o Jeremias está ficando aqui. Nós vamos ver como é que é essa ponte para a gente prosseguir. Bom, Deus é muito bom, Deus é grande, né? Aí meu tio falou, não, você não vai voltar para lá de jeito nenhum, não. Agora nós vamos arrumar um negócio para você, que eu falei, tio, eu não posso. Eu tenho que ir lá para dar uma satisfação. Então, fazer o seguinte, como o valor que eu tenho dá para passagem, e eu tenho um valor para receber lá, aí eu venho e depois... a gente vê o que vai dar. Como é que vai fazer. Bom, e assim, dito e feito. E assim, dito e feito. Aí eu voltei. Quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que meu pai fez para mim foi, e cadê o Jeremias? E aí? Fala, pai, graças a Deus, ele passou numa escola lá muito boa. Que escola boa? Não, tem que ver os colegas, quem é essa turma. Não, pai, ele fez o teste lá, até os professores daqui mesmo já sabiam que ele passava pela capacidade dele. Ele falou, não, mas você não pode deixar lá não, meu filho. Que lá ele não sabe andar nessa cidade grande, não. É difícil. E o tipo de amigo, de amizade é tremenda. Não, senhor. Só pode preparar para voltar ou então falar com seus tios lá para mandar ele embora. Pode ficar lá, não. Bom, a essa altura eu fui lá na empresa, apresentei, aí quando eu cheguei o patrão falou, olha,
muito bom o que você fez com seu irmão, ótimo, mas aqui é uma mercearia. Eu preciso de alguém no balcão. E tem uma entrega de gás numa bicicleta, e isso aí é constante. A pessoa acabou o gás, ele liga para cá. Cadê? Quem vai levar? Eu consegui colocar uma pessoa aqui até você voltar. Mas aí a pessoa teve que sair, aí eu contratei um definitivo. E aí a sua vaga não tem. Falei, bom, tudo bom, procurar outro. Aí voltei lá para casa, falei com meus pais, falou, não, mas aí ele, meu cunhado, né, também era um dos gerentes da loja lá, aí ele falou, ó, o que eu posso fazer é ele que manda. Então eu falei, mas então eu vou voltar, lá tem serviço, pelo que eu vi. Aí ele falou, então tá, vou ajudar, saiu os primeiros meses. Aí eu fui lá e falei com o pai, falei, ó, não, faz o seguinte, eu vou voltar, mas para mim continuar estudando lá e trabalhando lá. Ele falou, ah, não, então aí você não esquece de mandar o meu, não. Garante o meu. Falei, não, pai, lá vai dar conta, pelo que eu tô vendo lá, é muito dinheiro, nossa, tô tranquilo, isso aí. Assim, em termos de valor, pra gente ter um pouquinho na cabeça, nessa época lá de 1970, por aí, eu acho que eu trabalhava nesse horário de entregador, de fazer alguma coisa. No fim do mês, eram uns 80 cruzeiros, nem sei se era cruzeiro, alguma coisa, na época, né? Aí ele falou, pois é, isso aí tá dando, você tem até ajudado lá na igreja, tem dado aqui para mim um pouquinho. E era assim que nós levava lá essa vida. E aí você voltou Aí para eu Belo voltei para Belo Horizonte. Horizonte, já tinha conversado com o outro tio. O outro tio falou, ó, eu tenho um cômodozinho ali embaixo, onde a minha avó e o meu outro irmão moram. Mas é tudo muito apertadinho, né? Tudo pequeno. Veio para cá. E aí nós vamos nos virar aí. Agora, uma das coisas primeiras que você vai ter que fazer é a gente tentar procurar uma escola para você. Não pode ficar assim, não. Já estava aí beirando meus 18 anos, e lá tem tudo parado de escola. Falei, não vai dar, tia. Agora, não, você trouxe os papéis, trouxe, que eu tinha passado no colégio, pegado o meu histórico. Falou, não sei, vamos embora. Aí vim, né? Foi ótimo, porque aí tinha um colégio, ali na Avenida do Contorno, em frente ao cinema que tinha ali, era o colégio Humberto Rosas. Aí ele falou, olha, esse eu conheço alguém de lá, vamos lá então. Aí fui lá, cheguei, aí o moço pegou os papéis, falou, ó, acontece o seguinte, nós já estamos no segundo mês, isso era março para abril. Começou fevereiro a aula. Então já passou fevereiro, março, já tem uns dias aqui de abril, e já tivemos prova nesse período. Aí vamos ver o que você pode arrumar. Eu tinha esquecido tudo já, né? E lá na contabilidade, esse negócio, não tinha prática. Era mais só ver, fazer. E aí Deus abriu essa porta lá e eu comecei. Deu para fazer a matrícula e eu fui fazendo, né? E Deus, nessa imensa graça dele, o que ele fez em nossas vidas, né? Lá com os meus 12, 13 anos, lá na grande Janaúba, eu tinha muita afinidade, assim, com uma professora lá, que chamava Lídia Carnes. Tinha o pastor que ia lá, ele era pastor em Montes Claros, em outra cidade, e ele ia lá em Janaúba uma vez por mês, atos pastorais. E sempre eu fui mais conversador do que sou agora, sabe? Então, tinha, assim, aquela vontade de falar na igreja, de cantar, de contar história, de participar. E ele gostou. Aí ele falou, olha, eu acho que você tem o dom de pastor. Nós vamos treinar aqui para... Falei, não, mas tal, eu ainda estou... Aí, a minha conversão, eu até falo que Deus faz as coisas assim tão maravilhosas que tem aquele momento do impacto de uma conversão, quando você ouve uma palavra, quando você ouve um apelo, quando aquilo trabalha dentro de você e você dá um upa,
Levanta a mão, vai na frente e Entrega a sua vida. entrega a sua vida e torna-se assim. E há outros casos que eu acho que é tipo de João Batista. Lá no ventre da Isabela, ele já estava convertido. Então, aquilo já surgiu, tanto é que a hora do nascimento dele, até os avós lá, os pais, ficaram cegos, na hora abriu. E foi esse. E você tá em qual área? Tô comparando, não, né? E você tá na área do que já nasceu convertido? Já nasceu, eu tô nessa área aí. Tá nessa área. Tô nessa área aí. Experiência, aí eu fui tendo ali pros 12, 14 anos, esse aspecto da amizade, do companheirismo. Cidade pequena, há uma influência tremenda dos colegas, principalmente se a gente está destacando, ou mesmo falando, ou cantando com eles, ou jogando futebol. E aí bebia, fumavam. E nem eu, junto com eles, nunca participava disso, né? Aí, na época, eles formaram lá, era muito comum formar um conjunto musical da cidade, uma banda, né? E aí teve um moço lá que falou, não, eu vou te ensinar o negócio da bateria. Aí o outro falou assim, não, eu acho que dá para você fazer uma voz aqui, tipo um tenor, não, meia desafinada, para a gente entrar, para ficar parecendo um conjunto. Mas as Nessa músicas... época aí era 1960, 70, né? Isso, é. Então ali é o auge de Era o auge de Beatles, Beatles, então do Roberto todo Carlos. mundo queria ser Roberto- parecido, Não, né, de alguma forma. Os Rolling Stones, Aham. né? Então essa vida aí tinha uniforme lá, eles começaram a treinar, fundo de quintal, aí depois eles falaram, ó, agora nós vamos fazer uma apresentação lá no cinema, né? No palco lá. Vamos cobrar um valorzinho e vai. Aí eu falei, não, aí eu tô cantando aqui é esporte com vocês. Não, aí não. Nós vamos financiar o uniforme e você tá dentro. Aí eu falei, não, então isso aí não vai dar não, que vou ter que conversar com meus pais. A gente tinha essa ligação muito grande, principalmente com a minha mãe e meu pai, em termos de disciplina, de obediência, daquilo que eles falavam. Aí, isso aí foi uma bomba lá em casa. Nossa. Nunca, que isso? Criei filho pra ser cantor, não? Meu pai falou, de jeito nenhum. E essa irmãzinha nossa lá, a Lídia Cara, falou, não, faz o seguinte, eu vou te ensinar a tocar o harmônio, era um harmônio. As tecladas, você vai fazer louvor aqui na igreja, não é lá não. Aí na igreja, harmônio. Eu falei, não, irmã Lídia, não dá não. E com isso, eu não fui para a banda, não segui meus colegas, mas assistia a eles, que era no fundo do quintal, que era o ensaio, eu ia para lá. Né? Então, nessa época, teve esse detalhe, eu acho que Deus aí, acho não. Então, foi esse impacto na minha conversão, que Deus começou a falar, a trabalhar, e pai, e mãe, muito de oração, ajudou, foi falando, e eu não tive aquela, embora tivesse muita oportunidade, do que nós chamamos de desviar da palavra. Saía com os colegas e eles iam, aí um começou a aprender a fumar, o outro começou a aprender a beber, o outro começou a frequentar os lugares, assim, bem próprio, e eles falavam assim, não, você tem que ir lá ver, moço, como é que é e tal. E você não é homem, não? Não, estou guardando aqui para nosso Senhor Jesus. Que Jesus, moço? História é essa? Então foi isso. Até hoje nós somos muito amigos, né? Zap, troca, a turma toda dos 70 para cima, né? E Deus foi trabalhando E te guardando nesse ambiente aí. nesse ambiente. E aí, voltando então nessa época de Belo Horizonte, você voltou para os estudos. Isso. Trabalhou paralelo aos estudos. Trabalhei paralelo aos estudos. A outro testemunho muito bom no paralelo aos estudos é que quando eu cheguei, a carteira era dupla, né? Aí eu sentei em uma e ao lado tinha um outro moço. Aí ele falou, não, aqui não tem ninguém não, vai ficar aí. Quem é você? Eu falei, não, estou chegando agora. Não, moço, já fizemos prova, já tem muito trabalho para entregar. Você sabe fazer isso, aquele negócio de balanceio? Não sei não. Falei, como é que você chegou no segundo ano? Já ia para o terceiro ano. Aí ele falou, fazer o seguinte, eu vou te emprestar o meu caderno, você atualiza a matéria, e aí eu vou pedir o professor para fazer uma prova, um simulado para você. Falei, não, você vai tirar 0 em fevereiro, 0 em março, e eu abri, eu não sei o que vai dar de você, não. Bom, e assim foi.
Aí ele ajudou e eu fui, comecei e foi assim uma benção. Lá ao lado dele, e aí, você já está trabalhando? Eu falei, não, eu estou chegando agora, não sei como é que é, aonde. Aí ele falou assim, ó, eu sou auxiliar contábil numa transportadora ali no bairro São Francisco. Você conhece o bairro São Francisco? Eu falei, nada, sou daqui, lá nas Vilas Reunidas, no Bar da Graça, no Renascença, no centro da cidade. Só. Falou, não, porque tem a linha de ônibus, era o negócio de linha de ônibus, que leva direto, deixa você lá na porta. Fazer o seguinte, vou te dar esse endereço, você pega o ônibus, era 2 números só, 52 ou 53, e você fala com o trocador que você quer descer em frente à transportadora. Isso foi feito. Cheguei lá e tal, aí o cara falou, ó, vem cá, vou te apresentar um moço aqui. Aí apresentou o moço, ele falou, não. Aí o outro moço que foi entrar lá, o contador geral, passou, eu falei, ué, quem é esse moço? Aí ele estava ao lado e falou, aquele é aquele professor nosso. Você nem conhece ele ainda, que ele não deu aula lá. Para você não, ele estava na turma nossa. Aí ele passou e conheceu o outro. Aí falou, você por aqui? Aí ele falou, não, eu estou no meu setor lá ainda, mas, tá, é porque eu estou vindo para assumir a contabilidade daqui. Que bom e tal. E ele falou, pois é, e esse meu amigo? Ele falou, não, ele chegou lá, veio do interior, está aqui procurando um serviço. Ele falou, olha, que bom. Vamos pôr ele lá para ajudar a gente? Então, vai ajudar a gente. Eu pensei que eu ia lá para limpar a mesa, para fazer alguma coisa. Aí ele falou, não, então vamos. Sim, Deus foi abrindo dessa maneira e comecei a trabalhar lá com ele. Bom, passou 2 ou 3 semanas, aí chegou um pessoal da Caixa Econômica, lá no colégio, e junto com o diretor, eles foram lá para a turma que estava fazendo o último ano de contabilidade, 3º ano técnico contábil. Aí ele chegou e apresentou o moço do banco. Aí o moço do banco falou, não, nós vamos fazer aqui uma seleção, porque nós vamos precisar de uns estagiários na Caixa Econômica. Nunca vi falar negócio de estagiário. E aí eu vim convidar, mas só é para... Nós vamos ter um critério de seleção, e aí, quem se habilita a isso? Aí todo mundo foi escrevendo nome numa ficha que passou, aí chegou lá no nosso, na vez, aí o colega, olha bem, não esqueço o nome dele de jeito nenhum, porque eu confundia muito o nome dele. O nome dele é Jesus, mas escreve Jesus, é J-E-S-U. Aí ele falou, põe seu nome aqui, moço. Eu falei, moço, aí, que é isso? Olha aí, essa turma aí toda é antiga, eu não. Eu falei, não, como é que é seu nome todo aí? Que nem isso eu estou sabendo. Eu falei, tá. Ele escreveu na ficha. Falou, o que é isso? Não, vou mandar. Lá eles olham, ele se vira por lá, não sei o que ele está querendo fazer. Aí a providência de Deus começou mais uma vez aí. Tratando, que lá quando foi fazer a seleção, não sei, o critério que o diretor usou, aí de repente o diretor chegou na porta da classe e, com o papel na mão, perguntou, quem é o Carlos Joel Pereira da Silva? Eu falei, sou eu. Ué, que ele conhecia os alunos todos, estava lá desde o 1º ano. Aí, você é... então você vai lá na minha sala agora. Falei, pronto. Tá bom. Aí eu falei com o Gés. Deu errado. Falei, Gés, que rascada que você colocou. Ele falou, não, vai lá, vamos ver o que ele vai falar. Mano. Aí chegou lá, ele abriu os papéis, mostrou e tal. Aí pegou a ficha, olhou, falou, que negócio é esse? Você só tira nota boa? Nas suas matérias aqui, matemática, contabilidade, OSPD, que assim, estava muito boa. Olha, como é que Deus trabalhou em nossas vidas. Eu já coloco o Jeremias aí, porque já foi essa providência. Porque a hora que ele falou aquilo, nem eu sabia que tinha esse critério. Falou, então você está aqui na lista. Você e uma moça, uma senhora. Nós vamos indicar vocês dois, porque eles falaram que, na média, quem tinha X poderia ser. Quem tivesse menos, não era. E você está aí, nessa turma. Então, eu vou te dar uma carta, você vai lá na Caixa Econômica. Sabe onde é a Caixa Econômica? Central.
Sei não, a gente sabe, não sabe. Te indica o Não, caminho, falei, tá não, tudo certo. eu sei ir lá. Pois é, lá você vai procurar o recursos humanos, o departamento pessoal e tudo bom. Leva a carta. É para eles, não é para você não. Uhum. Aí, tudo bom. Eu fui, aí cheguei no meu amigo Gés, falei, olha que isso, ele mandou ir lá na caixa, mas ir lá na transportadora. Não, moça, que é a transportadora, ele que está passando processo, não sei como. Você não vai sair, você nem sabe se você vai estar indo lá para a caixa. Uhum. Então, segura lá que eu seguro as pontas sua, cara. Você não vai perder, não. Você vai, entrega e vai para o serviço. Uhum. Tudo bom, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver. Aí, fui lá na caixa, né? E o moço falou exatamente isso. Uhum. Falou, ó, você foi um dos escolhidos, aí você vai trabalhar numa parte de escriturário, uma coisa assim e tal. Uhum. E aqui é uma empresa do governo. Aqui é só concurso. Uhum. Mas por causa desse período, aí nós estamos fazendo um contrato de 6 meses. Você fica aí. Tem salário, tem tudo certinho. meio expediente. Que beleza. hein? Beleza. Falei, ó, acho que vai dar para conciliar os dois lá. Aham. Mas aí na hora que ele foi, falou, ó, o pagamento é logo, todo dia, último dia do mês, não sei o que e tal. Nem isso não falou nada comigo. Aí eu sei que a hora que eu fui para receber esse primeiro mês, rapaz, eu falei, não, isso tá errado. Que não pode, o cara só foi por naquelas notas assim. Quantidade de dinheiro, você Ele não era tá errado. dinheiro mesmo, só. Falei, ué. Falou, eu olhei para ver se tinha mais alguém que ia receber. Da Ô, onde tá vindo Jesus! tanta nota? Glória a Deus, viu? Aí, pronto. A hora que eu vi, foi esse é o seu, assina aqui e tal, você vai ganhar isso aí por mês. Acho que deu mais de 250, 280, quem estava lá com 70, 60 reais, e muito na cidade. Aí foi 3 meses depois, Deus trabalhou dessa maneira. A alegria foi tanta que eu aí fiz uma bobeira boa, naquele tempo. Aham. Aí que eu peguei o dinheiro, que eu saí na porta assim, eu joguei ele pra cima. Falei, ô Jesus, é tudo meu. Aí caiu aqui, eu comecei catando dinheiro e pondo, e falou, eu tenho que falar isso com o Jeremias. Rapaz, nós nunca vimos isso. E aí foi, né? Aí eu comecei a ver a providência de Deus nessa minha conversão. Lá atrás, o andar com Deus, o servir o caminho de Deus. E aí Deus foi trabalhando. Abrindo as portas. Abrindo né? as portas aqui. E aí eu fui morar lá no bairro da Vilas Reunidas, que era perto da igreja hoje, bairro União. Uhum. E o Jeremias foi morar no bairro Tupi, que meus tios mudaram para lá. Uhum. Bom, aí eu falei, não, agora você tem que ir para a igreja. Aí o meu tio falou, não, você desce aqui, vira a primeira, tem uma igreja grande ali na frente, num galpão. Aí eu cheguei lá no galpão e o pessoal tudo assim, ninguém veio me cumprimentando assim, de cara, querer saber quem eu era. E eu me apresentei, né? Uhum. Aí vamos dividir as classes de escola bíblica. 5 alunos aqui, 6 ali, não sei o que e tal. Aí cheguei lá, a professora era Dona Ita, e veio ser minha sogra, olha pra você ver. Olha só. Aí, rapaz, ela fez as perguntas lá, e para um, para outro lá, não tava, aí eu respondi. Ainda dei uma explicaçãozinha lá na história, no texto, não me lembro. Aí ela ficou encantada, falou, não, mas que bacana, sou e tal, muito bom. As E aulas forçadas forçada lá atrás. Ó a escola bíblica em 2 igrejas. Aham. O que dava, né? Ó o contato com o pastor, com os irmãos, ler a palavra de Deus, isso foi uma coisa assim fundamental da minha vida. Uhum. Né? Aí a irmã apresentou, olha que bom, e aí você está morando aonde? Não, ó, é ali, na casa da... Ela era muito ligada com a minha avó, né? Uma avó que chamava Maria, mas nós tinha um apelido carinhosa com ela lá, a vozinha, né? Uhum. Então ela falou, peraí, você é de Janaúba? É. Você é filho da Dona Ilka? É, filho da Dona Ilka. E que meu pai teve o apelido que pegou, era José Pereira.
Ele não era muito simpático no Natalão, não. Aí, eu falei, ué, a sua avó vem muito aqui em casa e ela pede para mim escrever a carta lá para Janaúba e eu mandava as cartas. Que legal. Punha no correio e mandava. Ela, o que que você quer? Não, fala com ela. Que eu tô... Aí aquelas cartas tradicionais. Aí ela falava, não. E mãe respondia e ela é que lia. Que lia Aí de mãe volta. contava dos filhos, dos negócios, do comércio, da igreja, como é que ela estava, saúde. E a mãe era uma pessoa muito culta, assim, nessa área de escrever, uma letra linda, que nenhum de nossos filhos puxaram, principalmente Jeremias, né? Linda a letra dela, cabeça boa. E ela começava a fazer, escrevia a carta e fazia umas poesias, uns versos. Na cabeça dela, fazia os versos. E ela escreveu muitos poemas, muitas poesias, interessada a cada um dos filhos, a qualidade de cada um deles. Ela tem lá o arquivo, que ela tem a história de cada um dos filhos. Uma estrofe, né? Um estrofe lá. Acho que ela fez os 11, cada um, ela distribuiu atividade, falava, né? E foi assim. Aí Deus foi nos tratando. Bom, Aí você conheceu a Dona Ita, aí que Dona veio a ser sua Ita, sogra. que veio. Dona Ita, que a Dona Ita tinha duas filhas. Tinha a Anitta e tinha a irmã dela, Dalva, e o irmão Gilmar. E o pai era evangelista da primeira igreja. Ele recebia um determinado valor e ele era o plantador de igrejas aqui em Belo Horizonte pela primeira igreja. A primeira igreja, então, plantou. Hoje eu posso lembrar aqui que ele plantou a igreja que hoje nós falamos Betel, que era o São Tomás, lugar ali, ele foi lá, fazia visita e foi arrendando o pessoal e depois construía o bairro União também. Ele trabalhou, fundou ali. Ele foi no Jardim Vitória, no bairro São Marcos. Teve umas 10 lugares que hoje são boas igrejas. Até lá em Caeté, ele chegou aí, que o conselho da igreja pediu. E com isso eu me aproximei muito dele. E falador, cantador, era assim, tentava cantar na hora. Na época da banda, da né? banda. Aí ele falava, não, então vem cá, você vai fazer o... Ele não falava o solo, você vai cantar o hino. Aí o irmão, ninguém sabe, canta, vai lá, sem instrumento, sem nada. E começava. Ele falou, faz o seguinte, domingo que vem, aí você que vai dar o estudo. Então eu fui ter uma aproximação muito grande. Oromar Alves da Mata, nome de Deus mesmo. Aí, com isso, fui entrosando com a família. A sogra gostou, não era a sogra. A irmã Ita, que era professora, gostou. O evangelista gostou. E aí teve a grande experiência de eles falar, não, você vai almoçar onde? E aí, às vezes, almoçar na casa do tio, do outro. Aí, não, hoje é lá em casa. Aí é pra lá e tal. Mas as meninas, eu não tava com essa cabeça. A minha diferença de idade com a Anitta é 8 anos. Ela era uma menininha, ficava correndo lá e com a irmã dela. E Nunca olhou assim nunca olhei assim diferente, nem nada. Tinha essa ligação. Como eu entrosei com a igreja e com os jovens, com o adolescente, aí a gente fazia uns estudos. Tinha um adolescente lá, já passando para a mocidade, ele era bem abonado. Essa era uma das qualidades boas dele. Porque o pai dele tinha loja no Ceasa. Ah, sim. Né? Aí ele dava de olho na Anitta, ele. Aí um dia ele me chamou e falou, Carlos, faz o seguinte, você está tendo uma ligação muito boa ali, né, com o senhor Omar, com a dona Ita. Você podia, a hora que você entrar lá na casa, falar com a Anitta para descer, porque eu vou ficar aqui, ela morava em cima, aí ela ia descer, eu vou ficar aqui para a gente conversar. Que se eu for lá, o senhor Omar não gosta de mim não. Aí não, bom, eu faço que igual. Aí... Tô lá na casa, tal, de repente, não, esqueci do colega lá embaixo, gente. Nossa. Porque o senhor Omar tinha muito assunto para falar da Bíblia, Dona Ita, e ela e a Anitta sentada de lado ali, e a outra irmãzinha dela, quase da mesma idade, mexendo com outras coisas, e o irmão menor, né? Aí tal, depois que o senhor Omar falou, bom, eu vou ali ver se o
café tá pronto, alguma coisa. Aí Dona Anitta foi fazer outra coisa, eu fiquei com a Anitta. Falei, não, Anitta, esqueci de um detalhe. Aí falei o nome do rapaz, ele tá lá embaixo. Ele falou pra você ir lá para conversar com você. Não, cara, não quero falar com aquele menino, não. Não, de jeito. Menina, vai lá, porque como é que eu vou fazer? Falei com ele que você Falei ia, com né? ele. Ele pediu, falou, você tem jeito, você traz. Então aí Deus foi trabalhando nessa área aí, nós nos conhecemos. Porque assim, né? Passou um tempo Passou ali, um né? tempo, essa diferença aí da idade, eu fiquei meio mais cabreiro. E tinha uma coisa assim, desses matutos da roça, né? Que eles chegam na igreja e aí parece que eles querem namorar com tudo da menina, né? Que lá não tinha. Aí comecei tal, falo com o outro e tudo. Aí sempre ela passava, você está conversando com fulano de tal? O que é isso? Aquela menina não é muito boa, não. Olha lá, então tá. Aí tal, daí a pouco eu tava, ué, o que você estava falando com tal? Ah, nós estamos aí vendo você. Ih, minha, que a minha já namorou com muita gente. Falei, ué, a Anitta só foi eliminando. Foi dando Foi dando a... notinha cada um ali, ele tirando da frente. E aí Deus foi trabalhando. Foi quando chegou aí essa bênção de Jeremias, né? Aí Deus abençoou, comecei a trabalhar. A Caixa prorrogou mais uns meses lá. E depois eu formei na técnico em contabilidade. Arrumei um serviço num escritório contábil muito grande. E nós fomos andando. Foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. Aí eu falei com ele, falei, vamos fazer o seguinte, você não vai ficar lá contigo, não. Porque eu não sei como é que você está, assim, em termos de vida, para lá, para cá. Vamos arrumar um lugar para a gente morar junto? Porque aí a turma, esses colegas de Janaúba, eles tinham tinha uma pensão que se tornou a República. Era mais gente de Montes Claros, de Janaúba, do norte de Minas. Aí eles falaram, lá tá cheio. Mas o quarto onde nós estamos morando tem 4. Mas aí nós podemos fazer o seguinte, vamos dividir lá com essa Duratex, não sei como, e dar 2 caminhas de lado. 2, ou entra de costa ou entra de frente. Aí mas vocês 2 se viram lá. Vocês topam? Topam, vamos perguntar a ele. Aí o moço falou, não, tranquilo, pode. E aí, eu vou ter pôr uma mesinha ali no meio entre os 2 para estudar alguma coisa. E assim foi. Aí, Jeremias veio, aí nós fomos morar junto. E aí aconteceu esse testemunho maravilhoso que ele sempre dá. E um dia Deus falou com ele de uma maneira maravilhosa. E ele foi. Tinha o pessoal da primeira igreja, que eles cantavam lá na Praça 7, os jovens testemunha. E nós fomos para lá e cantava, e essa turma entrosou bem com a gente. E nós começamos a trabalhar no trabalho de evangelização com eles. E pintou um congresso. Eu acho que foi na cidade de Nova Lima, não sei. Vinha um moço para pregar que todo mundo donava. Eu falei, amor, então o dinheiro que eu tenho dá para fazer a minha inscrição. Não vou perder, não, vou lá ver, né? Nós estávamos aí nessa faixa. Aí Jeremias quis ir. Falou, tal. Aí eu falei, bom, então vou fazer o seguinte, pagar o seu, eu fico, você me conta tudo. E aí foi assim, Foi assim que ele teve a aquele experiência. conto, a experiência. Top. Chegou. E você que está ouvindo aí essa história, se você quiser, você abre lá a história do pastor Jeremias, que eu já citei aqui no início, que lá ele conta todas essas histórias com detalhes. Não, com detalhes. Nessa época você ainda não tinha casado. Não, nem casado. Aí logo depois já foi pro casamento? Houve um problema não, uma coisa assim, de Deus, porque a igreja do bairro União, que era Vila Zé Unido, ela passou a ser, em 1974, ela passou a ser igreja. Igreja Presbiteriana Vilas Zé Unidas. Aí o senhor Omar, como ele é evangelista, ele tinha que partir para outro, né? E eles iam contratar um pastor para lá. Aí, lá na terra do senhor Omar, que é lá perto de Carandaí, tinha um lugar muito bonito chamado Pedra do Sino, onde tem uma grande fábrica de cimento Tupi lá. E os parentes, os irmãos, ele, toda a criação era de lá. E a gente já tinha ido lá várias vezes com eles para pregar, para evangelizar. Aí eles falaram, a primeira igreja, o conselho falou, olha, você não quer ir morar lá?
a gente vai pagar e tudo, e você vai morar lá. Uhum. E a gente já estava com um namorico, né? Uhum. Assim, Conversas e conversa, tava, né, bem aconchegante, Uhum. aquele jeitão brasileiro. Aham. Ah, bom, o que houve então? Aí o conselho falou, ó, mas o senhor tem que morar lá, levar a família. Não, saí, falei, aí eu não vou não, agora, falei com ela, ó, então nós vamos, porque eu não vou ficar, como é que eu fico viajando para lá, voltando? Uhum. E é perto, né, cara, daí é logo depois do Conselho Lafayette. Aí ela falou, não, tá. Aí a mãe entrou no meio e falou, não, Carlos, faz o seguinte, você vai lá, se você não gostar, aí pronto. Mas podia tentar ir lá. Eu falei, não, mas eu tenho aqui. Aí, nessa época, o bairro União, que transformou a igreja presbiteriana em Vila Reunida, aí ia fazer a eleição do primeiro conselho da igreja. Então, eu já estava assim, muito conhecida, a igreja com 120 pessoas, né? E aí foi escolhidos os nomes para concorrer para o presbitério, para presbítero, e isso já foi em 74. Uhum. Aí a dona Ita, ela fez uma política não presbiteriana. Divulgou mesmo o nome. Na hora que foi para escolher, que o pastor falou, os candidatos são esses, são esses, são esses, aí ela pegou e saiu de quadro de banco em banco. Ó, no Carlos você não vota não, porque ele não vai ficar aqui. Eu falei, nem eu sabia, eu tô querendo, moço, negócio. Não faz essa política, e era um dos meio popularzinhos lá. Eu falei, ó, eu e um grande amigo lá, nós falamos, ó, nós vamos estar dentro disso aí. Aí tal, e foi falando lá, não vota não, ele não vai ficar aí. Vai ficar todo domingo, ele vai lá para Pedra do Sino. Falei, bom, tô sabendo dessas novidades, não. Tá Aí na hora que veio o resultado das urnas, que era o papelzinho, sabia, não para cá, não para lá, aí não para cá. Aí passou 2 Carlos Joel, aí o outro colega já estava com mais de 50. Eu falei, ué, esses irmãos aqui só me traíram, porque eu era o queridinho aqui. Achei que ia dar bom, Boa, né? achei que ia ficar de boa, rapaz, mas aí não ganhei. Bom, foi aí para diácono. Aí ela falou, não, diácono talvez pode vir, porque pode ser que tenha a escala. Aí o pessoal consultava ela. Bom, aí para diácono ganhou. Ficou o presbítero e o diácono. Diácono muito ausente, aquele foi forte. Porque aí eu gostei do negócio, sabe? Eu fui, o namoro pegou, nós fomos. E 77 nós casamos, ó, passou 3 anos. Aí, 79, Jeremias formou no seminário, né? E aí foi uma bala assim, na minha vida tremendo, porque aí nós viemos, aí eu já estava meio estabilizado aqui em Belo Horizonte, e Deus foi trabalhando na minha vida, aí eu ajudando sempre nos trabalhos, fica até emocionado. E aí nesse... Lembrar dessa história, viu? É uma lembrança boa, né? Muito boa, muito. E aí você, então, em 77, você se casou e aí desenvolveu essa família que a gente já citou aqui, de 4 filhos. 4 filhos, teve a Poliana, né, que é mais velha, aí veio gêmeas, Keila e Kênia, e veio o menino, o Carlos Joel Júnior. A gente sempre tem Júnior. É curioso a família nossa, que nós devemos ter nessa família de irmãos, de primos, eu acho que mais de 8 Júniors. Todo mundo gosta do nome. Gosta do nome do pai, não sei. É curioso que as festas, às vezes, tá todo mundo juntado, na casa do meu cunhado, era muito grande e tudo. Aí uma das pessoas, a mãe, prima, tia, saía lá para chamar um, falar, ô Júnior! Aí olha uns 5, qual Júnior? É muito Júnior, Paulo? Aí um falava, não, Juninho, eu também sou Juninho. né? Qual Júnior? Juninho, Junão? Aí foi um negócio assim de Deus mesmo na nossa vida. E essa família grande, como que foi assim? Aí foi uma outra... O sonho era ter uma família grande, assim, com 4 filhos? A gente não tinha muito essa questão do planejamento, assim, não. Mas a Anitta sempre queria ter mais filhos, sabe? E quando nos deu a felicidade de termos as gêmeas, aí ela falou, que bom.
às vezes nas gêmeas, nem sabíamos que ela estava com gêmeas. Uhum. Foi uma surpresa, assim, que ela chorou bastante. Uhum. Porque nós fomos no nosso... lá no ginecologista, no Uhum. hospital, até do hospital evangélico, e ele não tinha aparelho de ultrassom, esse negócio não. Ele usava um aparelho que ouvia, tipo uma luna, sei lá, Uhum. punha Uma no, escuta, assim, uma né? escuta, né? Uhum. Punha na barriga, rodava e escutava. Uhum. Aí, no primeiro da Poliana, ele falava, ó, vem cá para você ouvir o coraçãozinho batendo. Aí eu ia, agora aqui, tá batendo. Aí depois, né, desse, eu acho que já estava lá pelos 8º meses, por aí. Aí ele falou, tá escutando. Aí ele mudava para o outro lado, mudava para cima, mudava aqui embaixo. Eu falei, ô doutor, como desceu aí? Quero ouvir, ué. Não, peraí. Aí eu escutava aqui, escutava. Falei, ué, não, hoje você não vai ouvir, não. Falei, por quê? Tá tudo normal, não? Tá ótimo. Excelente. Tá até ótimo, demais. ótimo. Mas aí encerrou tudo, aí sentou a Anitta lá e tudo. Falou, ó, vocês vão ter uma gravidez gemelar, parece que Gemelar. falou. É. Falei, ó, que isso? Aí a Anitta desabou do choro. Não, pode, que isso? Aí eu, curiosidade, falei, ô doutor, mas não vem tanto menino aí, deve ter um homem, né? Falou, não. Aí também você tá querendo saber demais. Agora não tem Não, nós escutamos o coração, Uhum. né? Falei, ué, menino, mas foi uma alegria assim pra família. Aí nessa família de júniors, de gêmeos, cresceu muito nossa família, que aí foi descobrir que a mãe, a avó, o pai, não sei quem, sempre teve gêmeos. Uhum. Aí hoje nós temos uma família, nessa família hoje nós estamos cheio de gêmeos. Que bom, hein? Bom demais, Coisa viu? boa. Muito E aí bom. veio a família, Veio a família. cresceu, daqui a pouco os netos. Tive o privilégio de, né, de começar a desenvolver um pouquinho na profissão. Uhum. O dono do escritório chegou num ponto que ele falou, ó, faz o seguinte, nós não temos aqui o negócio para fazer o salário. Nós vamos fazer uma sociedade. Vou distribuir para você, para o meu primo ali e para mim uma percentagem. Uhum. E aí você se vira. Então isso aí deu, aí Deus abençoou, que deu para a gente comprar um lote, construir a casa. Todos os meninos estudaram no Colégio Batista. Era outra luta muito grande, construindo uma casa e morando lá no bairro Planalto e o Colégio Batista aí na Floresta, né? E naquela época estava em construção a nossa famosa avenida aqui do Cristiano Machado. Cristiano Machado. Então, foi realmente, Deus trabalhou muito, além de todo esse crescimento espiritual na minha vida. E aí foi. Depois veio algumas outras dificuldades de saúde, mas aí já estamos... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Avançando. Né? Avançamos. A família avançando, a profissão avançando, e aí você conseguiu, então, a eleição para presbítero. Para presbítero. Aí consegui em 79. Assim 79. que eu cheguei, voltei com a Anitta. Aham. 77 nós casamos. O mandato era de 5 anos. A turma de 74 estava vencendo em 79. Uhum. Aí eu falei, bom, quase que eu fiquei ausente, agora é que não ganha mesmo. Aham. Aí eu fui eleito presbítero pela primeira vez em 1979. E lá para cá, Deus tem agraciado que tive a honraria, a honra, o privilégio de hoje de ser um Presbítero presbítero emérito. emérito. Aí, né? Para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana tem essa distinção, né? Esse reconhecimento para presbíteros que foram eleitos, né? Foram ordenados presbítero com mais de 25 anos. Então, Isso. como foi em 79, agora nós estamos em 2025, faz o cálculo rápido aí, dá mais de 46 anos. 46 anos. Né? 46 anos como presbítero. Aí nós tivemos essa honra de, em 79, Jeremias forma. Uhum. E aí eu comecei também meio cambaleando. Onde ele estava, eu estava querendo ir. Ele foi para a 4ª igreja, aí nós fomos. Mas eu sendo presbítero lá no bairro União. União, não deixava não. Aí ele lá e tal, aí eu comecei a ficar meio preocupado, apertando ele, para ver se ele
conseguiu uma namorada, pastor não pode ficar assim. Eu não sei se é por causa do meu assanhamento, mas, né, nessa área. Não pode ficar sozinho, não. Aí, não, e tudo. Arrumava uma, aí ele falava, ô meu filho, nós aprendemos a chamar de meu filho, meu velho, né? Aí eu fui convidado para almoçar lá na casa de forma. Não vou sozinho, não, você vai com a Anitta. Aí nós vamos então, aí chegava lá, uma moça bonita, outra e tal, almoçamos e tal, aí saía, falava, ô velho, essa aí parece que. Falou, não, mas eu não, ainda não. Falei, não, então tá. Tá certo. Aí o dia que ele foi, falou, ó, é uma casa que, ó, vamos lá, vou apresentar um pessoal bacana. Que foi quando nós fomos lá nos pais da Ana Maria. Aí cheguei lá e tal. Aí que eu falei com ele, não, meu filho, aqui não dá não. Pra você, não. Não, o nível aqui é muito alto. Família finíssima. Dona Terezinha atendendo a gente. Mesa, nós não éramos acostumados com essas mesas toda posta, né? Aí ela ia, aquele negócio chique, reparando as coisas. A dona era muito cuidadosa, muito zelosa, uma educação. O pai, então, da Ana, era um cara que parecia que a gente já conhecia há muito tempo, sabe? E o bom do homem, para mim não era bom, que o homem era do galo. Aí nós ia conversando até determinado momento. A hora que era para bandear para cima, nós tal. Vamos falar da profissão do senhor, como é que foi e tal. Aí foi um tempo bom demais. E aí fomos, né? Aí veio esse período de Jeremias, porque nessa fase, quem enviou Jeremias para o seminário foi lá no bairro União. Nós chegamos, nos tornamos membros da primeira igreja, porque a congregação era a primeira igreja. Quando a igreja transformou, foi para a igreja presbiteriana de Vilas Reunidas, aí vocês migraram para lá. Era membro de lá. E de lá é que fez aquela condução para o seminário, né? Aí o reverendo Wilson se tornou um grande amigo, porque eu, nesse período, eu fui ser contador do Hospital Evangélico. Deus abriu uma porta, eu fui para lá. Então eu tinha um papo com o reverendo Wilson, muito bom. Ele frequentava muito lá, aquela turma ali da primeira igreja, era muito chegado. E até lá, hoje a gente chama muito Major, que é da Borja Pacheco, né? E ele muito amigo, eu era contador, eu ia na sala dele. E o reverendo Wilson começou também. Aí o reverendo Wilson chamou para vir na casa dele um dia, tomar um café. E aí eu comecei a fazer as declarações de imposto de renda dele. Ele falou, não, eu vou passar para você fazer meu negócio de imposto de renda. Vamos lá em casa que eu vou te explicar como é que é. Aí, pronto. Com aquela afinidade e tal. Jeremias forma, vai para a quarta igreja, e ele tá. Aí um dia ele vira para mim lá e fala, ó, tem um negócio. Para aí o papel que você está fazendo e eu vou fazer um pedido para você. Jeremias pode ficar lá naquela igreja, não. Ele tem que vir me ajudar aqui. Falei, mas eu vou fazer o quê? Não, fala isso com ele. Aperta ele. Convence ele. Não, eu falei, não, isso é coisa de Deus, pastor, ué. Falei, eu sei, irmão, e ele era muito sincero, bom de conversa, nordestino assim, né? Bota firme. Bota firme. Aí foi um período maravilhoso, 82, aí... O resto é história, né? O resto é história. É muita Tive história. a oportunidade de, durante dessa amizade com ele, a igreja era lá em Itamogi. E aí nós mudamos para uma república. Eu mudei para a República, Jeremias chegou lá, ficou, nem chegou, já estava no seminário. Na Rua Varginha, ali quase na esquina com a Itamogi. E a gente ia a pé. Aí eu passava nos cultos de semana, aí lá na Oitavinha. Não era nem Oitavinha, nós chamávamos de Oitava mesmo. Aí daquele que falava que era Oitavinha. E aí fiz muita amizade com os presbíteros, né? Com os amigos de lá. E me tornei um membro, assim, né, avulso lá dentro da igreja, ia nos cultos, ia, de vez em quando assistia o culto à noite. Me tornei muito amigo dos pastores anteriores, o pastor Wilson, e a vida segue. Reverendo Wilson chegou, mais amizade ainda. Fortaleceu muito os presbíteros antigos lá também. Tinha um jovem que se tornou um presbítero lá, um cara muito legal, que era o Moacir.
E o Moacir viu o trabalho que eu estava fazendo no Hospital Evangélico. Aí ele falou, olha, nós temos o Fundo Cristão para Criança. E eu sou um gerente de lá. O trabalho lá é muito bom, é ótimo, é de apadrinhamento. E eu acho que você vai enquadrar nisso lá. Salário é bom. Como é que você está lá? Eu estou assim, vixe, tá muito mais. Então, você vai lá para conversar com o gerente geral. Na época, quem comandava era um pastor. Aí foi, gostou, contratou. Mas aí tive um deslocamento tremendo, porque eu fui ser gerente lá na Vista Alegre. Nossa. Porque eu cuidava daquelas favelas, né? A gente tinha o escritório, onde tinha um gerente, onde tinha as pessoas que saíam para visitar, onde tinha um dia que a gente recebia essas cartinhas, as verbas, em dinheiro mesmo, lá dos Estados Unidos, porque era para entregar a família. E a gente fazia uma reunião, um salão muito grande lá. Aí eu tinha que dar uma palavra bíblica, uma palavra amiga, falar a finalidade, como é que chegou. E as irmãs iam nas casas para ensinar as crianças a escrever. E lá nós tínhamos o tradutor, pegava as cartas, traduzia e mandava para os padrinhos. Era um intercâmbio, um negócio muito legal, muito bom. Legal. E eu fiquei lá durante uns 2 anos nesse trabalho, né? Aí, gente, quando está nesse início de renda, Sim. construindo, filho no colégio e aquela coisa, não é que a gente fica alvoroçado por mais, não. Mas se alguém chegar lá e falar, você está ganhando quanto? Tanto? Ah, que isso? Te paga o dobro? Ah, Aquilo era uma aí beleza. aquilo é uma beleza, só aí acabou. Falei, não. Pra quem joga dinheiro pra cima. Aí foi um negócio assim de Deus mesmo, que trabalhou bem, né? Aí foi isso. O que aconteceu? Aí o dono antigo daquele escritório, que eu comecei lá e tal, o outro primo dele, ele desistiu. Aí ele foi procurar. Onde você estava, onde você era, tal. Aí eu cheguei lá e falei, não, agora eu estou numa outra coisa. Lá para trabalhar era chique, a gente tinha que ir de paletó, gravata, muito bem arrumadinho. Falei, não, moça, aqui não precisa disso não, você pode vir até de bermuda para cá, não fica gastando dinheiro com essas roupas. Cara, não, tá bom, lá a gente... Não, mas aqui você vai ganhar mais. Não, mais não. Percentuagem aqui do escritório vai aumentar. Hoje a nossa renda está isso. O bolo está sendo dividido para 3. Um saiu fora. Ficou para mim e eu não tenho outra pessoa para dividir de confiança. E eu passei no concurso para fiscal do Estado. E sendo fiscal, a gente não pode ter contabilidade. Certo. Não pode ter escritório, vínculo nenhum. Então aí você vai ficar responsável aqui e eu vou estar lá. Mas eu vou vir aqui devagarzinho, nós estamos juntos. A gente acompanha. Né? A gente acompanha. E aí foi. Aí a vida foi avançando. Você... Depois eu sei que você virou juiz classista, né? E a família desenvolveu, netos, muitos anos servindo na igreja, muita história ainda para contar. Mas quando você olha para trás assim, em 2025, tantas histórias, tantas coisas que Deus fez do menino lá de Janaúba, qual que é a sua... O que você enxerga disso tudo assim? Glauber, eu não posso, de forma alguma, deixar de mencionar o Salmo 126. Principalmente versículo por versículo. Quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Toda a minha história, ao lado do nosso querido pastor Jeremias, é uma história muito linda, uma história abençoada, de risos, de lágrimas, dificuldade, de momentos em que, às vezes, até para alimentação, momento para comprar uma roupa. E foi se tornando uma coisa assim, muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu não gosto muito de usar essa expressão, não, mas venho meio sofrido, né? Mas muito alegre, muito contente, porque o salmista, eu acho que aquele povo estava vivendo situação igual ou pior.
E aí, quando eles deram aquele pulo, então a nossa sorte. E o meu coração se encheu de júbilo. E a nossa língua de cânticos de alegria. E nós só tinha uma frase para falar. E essa frase é constante. Então, lembrando da minha mãe, ela constantemente falava isso. Lembrando da Anitta, deu um pequeno pulo aí no negócio da Anitta, mas foi um casamento maravilhoso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Quando chegou as notícias do Covid, dessas coisas todas, aí começou a perder bastante o entusiasmo. Não com a palavra de Deus, não com a fé em Deus, mas algumas atividades, algumas coisas que eu tinha aquele ímpeto de fazer, porque eu tinha um empurrãozinho muito bom. A Anitta foi professora aqui na classe, né? E via o jeito, né? E ela realmente falava e contava. Ela, um certo dia, ela pegou e falou lá comigo ainda. Falou, ó, não sei se nós podemos citar o nome, mas foi muito bom na época ela falar. Ela falou o seguinte, tem 4 alunos que me dão muito trabalho lá. Mas eu oro e Deus está mostrando uma coisa linda na vida deles. Não sei o que é não, mas já falava nas orações de noite, nós. Aí eu falei, mas quem é? Não vou falar não vou te contar agora não. Mas 4, aí com o passar do tempo, ela pegou e mencionou. Ó, o Ciro não faz tarefa, o Ciro não lê, o Ciro não decora, o Ciro não aprende a lição. O Felipe, do pastor Beto, não, me dá muito trabalho. Não. O Favarini, ele é outro que, não sei, só Deus. E o Glauber, muito caladão, muito quietinho. E aquele menino assim, eu falei, gente, como é que eu balanço isso aqui? Mas aí ela, olha, eu acho que você estava com 5 anos, 4 anos, sei lá, uma idade. Menino, mas é isso. Glória a Deus por esse tempo. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Saudosas lembranças. Aí tem hora que eu misturo junto com o hino. Ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Isso é da Assembleia de Deus. Aí vem um coraçãozinho aí vem, ali. Aí depois, de vez em quando, eu vou trocando as letras. Nas minhas noites lá, às vezes eu mudo ali, mas Deus vai trabalhando. Dá ânimo, vamos embora. Né? E foi assim. Seguindo a caminhada. Seguindo a caminhada, né? Eu tive a questão do Covid na mesma época, né? Fiquei com algumas sequelas, mas estou de pé, estou firme, embalando agora esses netos que também estão precisando, assim, muito das orações e desse apoio. Claro. Em nome de Jesus, nós sabemos que eles vão ser vitoriosos. A jornada da fé vai permanecer de pé, né? Dona Ilkson, a Natalão lá atrás. Plantaram boas sementes, né? Meu Deus, olha, 10 filhos. Graças a E Deus. todos assim. E hoje, quando nós chegamos, alguns já estão na glória com o Senhor, mas nós podemos fazer de coração muito grato e muito aberto. Pela nossa 8ª igreja, pelos irmãos, pelo aconchego, pela missão da nossa igreja. Que realmente o trabalho continuou e nenhum deles desviaram da palavra de Deus. Glória a Deus. Agora, para a gente caminhar para o encerramento, dá uma palavra para quem está te ouvindo, daquilo que Deus está falando no seu coração, de uma palavra que venha na sua cabeça. Eu acho que eu tomei muito tempo, né? A história foi meio longa, mas a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. E ela mesmo nos ensina a cada instante. Para você que talvez tenha aí uma história parecida, igual, não sei como foi, sua infância, sua vida, tenha em mente, prossiga, amai-vos cordialmente uns aos outros. E eu creio que essa palavra, primeiramente,
foi para a família, seu irmão, seu pai, seu primo, seu avô, seu tio. Nós hoje temos a graça de pregar na igreja, de falar com os nossos irmãos, para amar, consolar-vos uns aos outros. Mas isso é lá no berço. Graças ao bom Deus nós aprendemos a conviver, a viver e sermos pastoreados por esse Deus tão maravilhoso, que nos deu essa oportunidade de poder hoje falar. Nunca imaginaria estar aqui conversando com tantos amados irmãos e, ao mesmo tempo, vendo a necessidade de muitos voltarem para o Senhor Jesus. Abra o seu coração. Aceite Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Essa palavra eu aprendi com meu pai, muito pequeno. Ele pregava naquela forma leiga, mas ele usava muito isso e eu ficava com isso na cabeça. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus vos abençoe e que realmente, para a honra e glória ao Senhor, continuamos servindo ao Senhor. Agradeço de coração sua vida, Glauber, né? Da Oitava Igreja, o pessoal que está aqui atrás. Que não aparece, que não né? aparece. Que gratidão. Deus continua, Jesus Cristo continua te abençoando. Amém. Abençoando muito. Fui colega, amigo, lá no tempo da nossa juventude, junto com o presidente da mocidade, o senhor Renato Laranja. Vulgo meu pai. Acompanhei o namoro dele. E nós, naquela época, era um pessoal meio complicado. Aonde tinha mais menina, nós queríamos ir lá. Frequentamos a quarta, frequentamos a nona, frequentamos a terceira, e a primeira, e aí foi. Bom. Mas o Renato, menino... Bons tempos. Deus abençoe. Mestre Joel, muito obrigado pela sua presença. Amém. Obrigado por essa história compartilhada, que a gente pode aprender tantas coisas. É uma honra não apenas ser seu irmão aqui da mesma família, da Oitava, mas tá caminhando mais perto de você no conselho também. Eu tenho aprendido e ouvido muito e queria honrar a sua vida. É uma honra realmente participar do conselho junto com você e aprender junto com você, tá bom? Encheu meu coração. Meus irmãos, esse é o episódio de hoje. Eu espero que essa história de vida e de Jesus na vida do nosso irmão aqui possa te inspirar, possa falar ao seu coração. Eu espero que você possa extrair tantas coisas boas do que você ouviu aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar um joinha aí embaixo, compartilha essa história. Fica preparado para ouvir as próximas histórias, teremos muitos outros convidados aqui. E também assista os episódios da primeira temporada, que estão sensacionais também. Que Jesus te abençoe, fique com Deus. Tchau!